A paz do Senhor para todos. Quero, nesse momento, comentar sobre um assunto, sobre um movimento que tem crescido muito nesses últimos dias, o movimento dos sem igrejas, ao qual eles ensinam que a igreja é uma instituição falida. Quero aqui, em rápidas palavras, dizer que a igreja foi instituída lá na cruz do Calvário. O seu fundamento é Cristo. Cristo fundou a igreja, lá com a sua morte e ressurreição. E no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, o Espírito Santo inaugura a igreja. Jesus, ele fala sobre a igreja, lá em Cesareia de Filipe, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nas epístolas de Paulo e nas epístolas gerais tem várias menções sobre a igreja. E eu jamais posso dizer que eu, individualmente, sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. A junção desses membros constitui a igreja. Eu não posso chegar aqui e falar que minha mão é meu corpo. A mão é membro. Porém, ela, ligada aos demais membros, forma um corpo. E na igreja é assim. Eu quero ler aqui um texto rapidinho. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Tem outros textos, mas só esse aqui para deixar bem claro, né? Que o equívoco dos sem igrejas, ao qual ensinam que individualmente somos a igreja. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Só que esse movimento, eu creio que são pessoas até de boa fé, porém sofreram uma frustração muito grande, porque em algum momento de suas vidas se permitiram ser liderados por mercenários, que têm mercenários, embutidos no meio do povo de Deus, fazendo do evangelho fonte de renda, fonte de ganho. E quando descobriram que foram enganadas, ficaram decepcionadas. E agora tentam atacar o sistema. Eu quero dizer, quando estamos doentes, não atacamos o nosso corpo. Atacamos a doença, combatemos a doença com remédio. E o remédio é esse aqui, a palavra de Deus. Esse é o remédio. A igreja de Cristo jamais está falida. Claro, nós sabemos que existe os falsos profetas, os falsos mestres. Jesus orientou os discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque viram muito em meu nome, e se possível vou enganar até os escolhidos. O joio foi colocado no meio do trigo, porque o dono da plantação cochilou. Então nós temos que pregar sim contra os mercenários, que usam a doutrina do dízimo de forma torcida. Eles fazem o dízimo como uma forma de barganha, amedrontam, ameaçam. Isso aí não. Agora, dízimo é bíblico. Abraão foi o primeiro dizimista. Bem antes de ser instituída a lei, bem antes de ser instituído o sacerdócio araônico. Nós vimos sobre isso. E no Novo Testamento, a igreja primitiva, eles tinham tanto amor pela obra de Deus, que eles não contribuíam só com 10%, eles davam tudo. Claro que eles depositavam para os apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva, ao qual eles dividiam tudo de uma forma igual e não havia falta de nada, porque os apóstolos eram homens de Deus. Claro que hoje, né, tem os mercenários, que eles querem apenas enriquecer pessoalmente, algo diferente dos apóstolos da Bíblia, que a Bíblia não diz, né, que eles agiam de má fé, pelo contrário, investiam no necessitado, nos órfãos e nas viúvas, sim, né, e não havia falta de nada. Agora, o que nós não podemos é ir contra a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus, né, aonde essas pessoas, até revoltadas com o sistema que foi corrompido dentro da igreja, apesar que eu não vejo nem como igrejas esses movimentos, eu vejo como seitas pseudo-cristãs, porque a igreja de Cristo é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes de Cristo. Porém, nós não devemos atacar o sistema, eu repito, o sistema igreja, instituição divina criada por Deus. Agora as seitas, aí sim. Agora o que me impressiona é que esse movimento, os desigrejados, eles parecem que pregam com raiva, com ódio, não sei, chamando pessoas de alienada. Se uma pessoa está dando dízimo numa seita para um falso profeta, ele precisa ser orientado.
Ele precisa conhecer a verdade para ser liberto e contribuir na igreja onde verdadeiramente prega o verdadeiro evangelho. O problema é que o sem igreja generaliza tudo. Acha que todos são iguais. E toda generalização é burra. Já dizia um filósofo. E mais, para a gente fechar esse vídeo, eu não entendo por que a ira do desigrejados com relação ao dízimo. Porque quem dá o dízimo, como eu dou, né, por amor, eu dou do meu salário. Eu não pego o salário de nenhum desigrejado para dar, dou do meu. Né, porque eu entendo assim, eu procuro dar e eu vejo que é numa instituição séria, numa igreja que verdadeiramente trabalha em prol dos necessitados. Então não precisa fazer estardalhaço, né? Porque se a pessoa não é a favor do dízimo, é um direito seu. Se você não quer contribuir, bem, né? Não dê. Agora, jamais pode ficar ofendendo aqueles que dão. E quem dá para um mercenário, prega para ele, mostra a verdade. Mostra dentro da Bíblia, porque quando estamos doentes, não devemos atacar o nosso corpo, devemos atacar a doença. E a doença se ataca com isso aqui, com a palavra de Deus, não é com ofensa. E nem com formas pejorativas, porque a palavra é que liberta. Claro, se você vê uma pessoa que está numa seita, que fala, você tem que dar o trízimo, você tem que dar um mês de aluguel para ter sua casa própria, orienta ele, que fala, a Bíblia não ensina dessa forma, mas ensina com amor. Faça como Jesus. Jesus chegou a uma certa aldeia, ele viu tantas pessoas desinformadas, ele não chamou elas de alienada. Falou, eles são como ovelhas que não têm pastor. Então vamos pregar o amor, o esclarecimento, a palavra de Deus. Bem? E repito, para fechar esse vídeo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. No momento a igreja é militante, estamos numa batalha. Quando a igreja for arrebatada, nós seremos a igreja triunfante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.